Olá a todos, nós estamos de volta mais uma vez para nós fazermos mais uma explanação, trazermos mais um vídeo, produzirmos mais um vídeo para o canal, para continuarmos crescendo no conhecimento e desenvolvimento da palavra, tá bom? O tema para a nossa meditação é a maior causa de sofismas na Bíblia. É a interpretação literal de muitos termos. Esse problema é grave, porque existem muitos sofismas, muitos mesmo, irmão. E isto se origina a partir de uma interpretação equivocada. Uma expressão que é usada de forma errada, maioria das vezes é usada de forma literal, e assim se cria uma doutrina ou um entendimento ou um intelecto de algo que não é a realidade do que a Bíblia diz. Então é preciso a gente tomar muito cuidado ao nós examinarmos a Escritura, tá bom? Para você que já está inscrito no canal, muito obrigado. Continue nos ajudando, abençoado, para nós alcançarmos o mais rapidamente a quantidade de 1000 inscritos, para que nós voltemos a fazer lives ao vivo, tá bom? Você que não é inscrito no canal, vai ouvir esse vídeo, vai ver, já tem alguns vídeos nesse novo canal, tá bom? O canal é O Preterista Otonelson Moraes. Vamos para o entendimento daquilo que é a verdade da palavra. O termo em questão que eu quero trazer para os irmãos neste vídeo é assentar-se ou assentar. Então essa expressão assentar, ela às vezes é usada de forma equivocada. E o que é que gera? Gera um sofisma, às vezes sem querer ou às vezes querendo. Isso gera um falso entendimento, isso gera uma meia-verdade daquilo que é o uso da expressão na Escritura. Então esse termo assentar-se, ele pode ser aplicado em alguns contextos de maneira diferente. Mas o aspecto de assentar que eu quero trazer para os irmãos é o aspecto simbólico e metafórico desta expressão. Porque a palavra assentar, ela pode ser usada como sentar. Porque sentar é colocar, ou é pôr as nádegas em. Eu estou sentado na cadeira, mas também eu estou assentado na cadeira. Porém, essa expressão assentar-se, muitas vezes, em muitos textos, ela é usada de maneira metafórica, simbólica. É uma representação. Então, a palavra assentar é fixar-se, é se colocar, é colocar ou colocar-se no lugar de. Então, assentar-se é fixar-se, é se colocar, ou colocar-se, ou ser colocado, ou colocar-se em uma posição de. Nós precisamos então entender o uso dessa expressão dentro de alguns textos bíblicos, e nesse vídeo nós vamos apresentar para você essa expressão tão utilizada, mas tão mal compreendida, mal interpretada em muitos casos. Vamos lá, o texto base em questão, Mateus capítulo de número 19, versículo de número 18. Preste atenção no entendimento. Mateus 19, 28 diz: Cristo lhes disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar, ele se assentaria. Ele não disse quando o Filho do Homem se sentar, aí seria diferente. Mas ele diz quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, ele disse: vocês que me seguiram também se assentarão. Quem
ele está falando aqui? Com quem ele está falando aqui? Com os discípulos. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Muito bem. Então, o termo, a expressão em uso aqui é assentar. Então, quando Cristo disse que ele se assentaria em seu trono glorioso, Cristo não estava dizendo que ele iria pôr as nádegas em algum trono, em alguma cadeira. Não. Ele estava dizendo que ele se colocaria na posição de. E Cristo se colocou na posição de quê? De rei, de sacerdote, de sumo sacerdote. Ele passou a governar, ele se colocou na posição de governo, porque foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, para que todo joelho se dobrasse a ele. Irmão, aí eu vou lhe fazer uma pergunta de entrada. Todo joelho se dobrou a ele? Todo joelho se dobrou a Cristo? Todo, absolutamente todo, nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrou a Cristo? É a pergunta que eu estou fazendo. Alguém já disse aí na cabeça, sim, todo joelho se dobrou. Alguém ficou na dúvida, mas será que isso é uma pegadinha ou não é? É porque nem todo joelho se dobrou. Teve um joelho que não se dobrou a Cristo. Qual, irmão, joelhos foram esses? Os joelhos do Pai. O Pai não estava sob a autoridade do governo de Cristo, porque foi o Pai que lhe deu a autoridade, que lhe deu o governo. Muito bem, abençoados. Então, o uso da expressão assentar como uma metáfora ou símbolo. Mateus 19, 28. É o que nós já estamos falando. Cristo não se sentou. Irmão, e ele ficou em pé o tempo todo. A expressão assentar aqui é se colocar. Se colocar como? Na posição de. Ele tomou posse do governo. Ele se assentou, ele se colocou. Não é literal. Não foi literalmente. Não é que lá... Presta atenção, olha, irmão, a ideia. É que lá onde ele subiu tem uma cidade de ouro, de jaspe, de cristal. Água cristalina que corre. Tem um muro, irmão. Pense no muro alto. E a praça, lá tem uma praça. Aí é bom, que lugar maravilhoso. Pois então, mas o texto do Apocalipse diz que lá não tem templo. E o texto de Hebreus diz que ele entrou no templo. O templo que ele entrou não foi feito por mãos humanas. E disse, não é dessa criação. Mas lá no Apocalipse diz que lá não tem templo. Oh, que confusão é essa? É porque que o templo que o Hebreus está falando, que ele adentrou para então ser o mediador, fazer a mediação, ser o sacerdote, o sumo sacerdote. O templo em que ele se assentou não é um templo físico, não seria um lugar espiritual. Era a casa do Pai. E onde é que o Pai habitava? No corpo, chamado de a igreja. Shaul disse, vós sois o templo. Você não sabe que o Eterno habita em vós? E era o que aquele corpo? O corpo de Cristo. Ai, abençoado. Então, ele se assentou, ou seja, ele tomou posse do governo. Ele passou então a reinar. Isso é se assentar, tomar posse. É você dizer, agora eu sou o dono do Brasil, o Brasil é meu. Eu estou me assentando aqui no poder. Eu estou me assentando aqui no governo. Esse país agora é meu, eu tomo posse dele.
Eu estou fazendo o quê? Eu estou me assentando. Muito bem, ele disse: vocês que me seguiram se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você que diz que está seguindo a Cristo, é um discípulo dele. Eu pergunto, em que trono você vai se assentar? Olha o problema grave. Por que, irmão Tonelson? Desde lá do primeiro século, se todos fossem seguidores de Cristo, seriam milhões. E o problema? 12 tronos. Outro problema, julgar as 12 tribos de Israel. Por que era só 12? Porque era para os 12 discípulos hebreus, judeus, anunciar o evangelho às 12 tribos de Israel, que estavam em Jerusalém e em todas as partes do mundo. É por isso que Pedro, João, Tiago escrevem cartas para serem mandadas para onde houvesse judeus convertidos, ou que se converteriam ao lerem a carta, ao saberem da obra de Cristo, eles se converteriam. É por isso que ele diz para eles serem testemunha, não só em Jerusalém, Judeia, mas até os confins da terra. Ele disse: este evangelho do reino será pregado e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim de todas as nações, o fim de Israel, de Jerusalém. Irmão, e Paulo, ele foi um abortivo, como ele mesmo disse. Paulo foi o último apóstolo. Ele não fez parte daquele corpo dos 12, mas ele era um judeu, que partiu anunciando o evangelho nas sinagogas para os judeus, até o ponto dele receber mais revelação e assim partir para os gentios. Mas ele era um judeu, falou para judeus, reis e gentios, todas as gentes. O evangelho foi disseminado por todo o mundo de então. Abençoado. Era o quê? Os discípulos estavam assentados. Mas estavam assentados aonde? Qual era o lugar que eles estavam assentados? Lá em Jerusalém. E aonde eles estivessem. Porque não é literal se sentar, é assentar. Essa expressão é muitas vezes usada como metáfora. Um símbolo de pessoa, de grupo, ou de alguém que se põe no lugar, ou na posição, se fixa ali. Está assentado. O pedreiro assenta um tijolo ou uma lajota, dependendo da sua região. Tem lugar que é lajota, tem lugar que é tijolo. Aqui, Imperatriz do Maranhão, chamamos de tijolo. Lá na Baixada do Maranhão já é lajota. Eu vou usar o meu. Quando o pedreiro assenta o tijolo é fixado no lugar. Não significa que o tijolo se sentou. O tijolo não se senta, é um objeto inanimado. Mas trazendo isso para uma pessoa pode se assentar, tomar posse de. É isso que Cristo está falando, que os seus, ou aqueles que seguiram ele, também fariam, se assentariam em 12 tronos. Abençoado. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 64. Ele disse, Cristo, tu mesmo disseste, falou para o sumo sacerdote. Respondeu Cristo, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso. Assentado à direita do Poderoso. Quem que veria? O sumo sacerdote e o sinédrio. Veria ele assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A pergunta é, como é que eles veriam ele assentado? Lá no trono da glória. A pessoa diz lá, né? Irmão, lá no céu. Mas o céu não é lá. O céu não é ali. O céu não é acolá. Lá é o céu atmosférico. Essa palavra é usada muitas vezes como metáfora para falar de uma posição superior, para falar de uma posição de governo. Então o céu, muitas vezes, não é lá. O céu
É aqui, é onde você está. Isso é céu. Uma condição superior. É por isso que o arrebatamento levou a igreja para o céu. Ele disse, nós encontraremos no céu, lá nas nuvens, na mesma condição de glória. No mesmo nível, seremos como Cristo. Ao encontro, preste atenção para nunca mais você esquecer. Ao encontro do Mestre nos ares. Ora, irmão, se eles se foram para o céu, por que eles se encontraram aqui? O encontro foi onde, irmão Tonelson? Onde eles estavam. Ninguém precisou sair do lugar. Nem um passo, nem para a direita e nem para a esquerda. E todos se encontraram nos ares. Sim. Como é que é isso, irmão? É uma metáfora. Céu não é céu. Nuvem não é nuvem. E ares não é leis. O ares, a expressão grega é aer. É o ar respirável. É o ar atmosférico. Ninguém iria sair do planeta voando. É arrebatamento, não era um translado para um lugar. São metáforas para falar da condição que a igreja, o corpo de Cristo, alcançaria. É por isso que Filipenses 2, 3, 21, 22, mais ou menos assim o texto, que ele diz que ele transformaria, ele disse, ele transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso. Era só isso, irmão. Isso é arrebatamento, isso é ressurreição, isso é receber o corpo de glória. Isso é estar na pátria celestial, é ir para o céu. Agora, vamos continuar então. O sumo sacerdote e o sinédrio veriam Cristo assentado. Onde? Como é que eles iam ver? Eles entenderiam. Cristo assentado. Cristo passaria a estar no governo, no poder. É por isso que o sumo sacerdote rasgou as vestes, assentado no trono de glória, e ainda mais, eu digo, e vindo sobre as nuvens do céu. E vindo sobre as nuvens do céu. Ele disse, eu vou passar a estar no governo e vou julgar vocês. Glória, o cara rasgou as vestes e disse, blasfemou. Por que blasfemou? Porque assentado no trono de glória e vindo nas nuvens do céu, é só o Criador. Iau. Os judeus chamam de Iau. Nós pronunciamos Iau. É o nome ou a pronúncia aproximada. Isso é do nome que foi falado por ele. Eu sou o que sou. O tetagrama. Yud, Re, Vav, Re, YH, WH. Abençoado. Então essa expressão Deus já é do grego para cá. Não é do hebraico lá. Não tem no original não lá. Tem outros nomes. Muito bem. Mas vamos seguir no entendimento. Então Cristo fez o quê? Fixou-se ou se pôs no governo, no reino, no poder. E é por isso que o sumo sacerdote disse blasfemou. E ele não poderia estar assentado à direita do poderoso. Porque ele estava dizendo para ele, eu estarei no governo, no reino. E vocês vão ver. E ainda mais eu vou vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. E vocês vão ver. E eles viram, irmão Tonelson, riram. Mas não está registrado na história, irmão. Nenhum escritor escreveu dizendo que Cristo veio nas nuvens. Ninguém viu o surfista prateado descendo voando. Não é isso, meu irmão. São expressões para falar de um governo, de um poder, de alguém que se colocou como... Estava fixado em, não é literal, um cara sentado em cima de nuvens, isso não existe. Tu é criança, meu irmão. Tu é bebê de colo, é? Tu é infantil, meu irmão. Não percebe que isso não existe. É Steven Spielberg. Steven Spielberg é que imagina essas loucuras, essas ideias de uma cidade, literalmente uma cidade visível,
descendo para cima do planeta Terra. Que loucura, irmão! Eu perguntei para o evangélico, como é que vai ser isso aí, irmão? Ele disse, não, irmão, vai descer uma cidade do céu e vai ficar aqui na atmosfera da Terra, a gente vai ver. Aí vai ficar Jerusalém terrena aqui e a Jerusalém celestial lá. E eu digo, como é que Cristo vai fazer lá e cá? Não, ele vai governar aqui e vai subir para lá. E os homens, como é que vai ter homem? Vai ter filhos? Como é que vai ter gerar filhos? Como é que vai acontecer? Aí ele disse, eu não sei. Eu só sei até aí. E quando foi estabelecido o estado eterno, irmão? Depois do trono branco, como é que vai ser? Os homens da terra vão ser o quê? Imortais, vão procriar. E os que estiver lá na Jerusalém celestial, como é que eles vão fazer? Eles vão comer alimento, vão descer para cá, vão subir. Como é que é? Ele disse, irmão, não sei. Só sei que foi assim. Então, irmão, se criou um mundo imaginário, uma ficção, um mundo ficcioso, que as pessoas viajam na maionese e nem elas mesmas sabem explicar. Pegam as metáforas, figuras de linguagem e usam como literal. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, e disse, a cauda do dragão derrubou a terça parte das estrelas. Aí disseram, olha, a terça parte dos anjos do céu caíram na terra. Que mentira, irmão. O texto diz terça parte das estrelas. Estrela é o que na Bíblia? Gente, pessoas semelhantes. Quando José sonhou um sonho, ele disse, eu vi o sol, a lua e 11 estrelas que se dobravam para mim. O sol, o pai, a lua, a mãe e as 11 estrelas, os 11 irmãos dele, que reverenciavam José. Ele disse, tu tá louco, menino, eu vou te dar uma taca, rapaz. Ele disse, não sei, só sei que foi assim. Lá, anos depois, José é governador do Egito. Há uma seca, uma fome na terra. Onde é que eles vão comprar alimento? No Egito. Quem é o governador? José. Quem eles se reverenciaram? A José. Glória! Figura de linguagem, metáfora. Tem muita gente engolindo sapo, pensando que é uma rã. Tem uns que comem, né? Rã, não sei se é rã, gia, perereca, não sei. Tem uns que comem, mas tem uns que não dá para comer não, que é venenoso. Muito bem. Então, os sumos sacerdotes viram o sinédrio, eles viram Cristo assentado no governo, no poder, à direita. Está assentado à direita, está assentado no governo, no poder. E vindo sobre as nuvens do céu, o que é que o cara faz? Rasga as vestes. Versículo 65. Por quê? Porque isso é uma blasfêmia para o judeu. Aquele homem lá dizer que é o Todo-Poderoso e vinha julgar Israel, ele disse, não senhor, isso é uma blasfêmia. Ele é réu de quê? O sinédrio disse, réu de juízo, nós não precisamos de mais nenhuma testemunha, está condenado à morte, e morte de cruz, madeiro. Abençoado. Vamos seguir. Mateus 25, 31 e 32. Preste atenção no texto. Olha só. Mateus 25, versículo de número 31 e versículo de número 32. Diz o texto, versículo de número 32. Ele disse, quando o Filho do Homem, era uma expressão que Cristo usava de si mesmo, para falar da sua natureza humana. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa dos bodes, as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. As nações foram separadas. Essa aqui é minha, essa aqui não é.
essa aqui é ovelha, essa aqui é bode, essa aqui é joio, essa aqui é trigo. Entendeu, abençoado? É a mesma analogia. É a mesma analogia que João usa e diz assim: ele colocará o trigo no celeiro e o joio será enrolado, amarrado e jogado no fogo inextinguível. É a mesma coisa. Está falando de quê? Do juízo sobre as nações. Que Cristo julgou todas as nações, irmão Tonelson, sim, julgou todas as nações, separando-as, como pastor separava o bode das ovelhas. Irmão, pastor na Bíblia é criador de bode. Melhor, vou arrumar. Pastor na Bíblia, irmão, é vaqueiro de bode e de ovelha. Irmão, pastor na Bíblia não é uma pessoa, não. Agora tem o dom, presta atenção. O dom foi pego como metáfora e colocado um dom. Dom pastoral. Isso aí era uma coisa. Para edificar o corpo de Cristo. Mas quando ele fala de pastor lá atrás e ovelhas, ali ele está falando de quê? Quando surge o dom, é na revelação da graça, através de Shaul. Lá atrás, quando ele fala de pastor, ele está falando de ovelha, criador, vaqueiro de ovelha. O que é que o pastor fazia? Separava a ovelha do bode. Ele assim disse, assim como o pastor separa as ovelhas do bode, assim também Cristo separará uma nação da outra. Isso aqui não me serviu, isso aqui vai para... Essa aqui é joio. Vai, amarra aí, joga no mato, joga no fogo. Foi isso, irmão. O que é isso aqui? É juízo. Quando Cristo veio, ele veio em relação a todas as nações, ele veio, e presta atenção, tem dois entendimentos. Quando Cristo veio em relação à nação de Israel e as outras nações, ele veio para julgar, sentenciar, ele veio trazer o seu juízo. Em relação à igreja, Cristo veio arrebatar, transformar, ressuscitar. É diferente. O mesmo evento teve esses dois aspectos. O juízo, para a nação de Israel, o juízo foi literal. Por causa de quê? Da lei de Moisés. Porque eles não creram no Cristo. Quem creu, quem dos judeus creu em Cristo, não foi sentenciado ali. Mas aquela geração pecadora foi escolhida para ser o exemplo. A figura, eles foram condenados literalmente. Todas as nações foram julgadas. E de todas as nações tinham os eleitos e os não eleitos. Ele sabia tudinho quem era. Separou um para cá, outro para lá. Isso aqui é bode e ovelha, isso aqui é trigo, isso aqui é joio. E foi separando. Esse foi o julgamento. Então, a expressão assentar-se aqui é se colocar para julgar. Se colocar na posição para julgar. Quando ele vier em sua glória, ele vinha na sua glória. Ele não vinha para entrar na glória. Ele já vinha na glória, porque ele já vinha de muito tempo no seu reinado. Abençoado. 2. O assentar, entre aspas, nas cartas. Agora, a coisa vai apertando, irmão. O assentar nas cartas. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 12, versículo de número 13, diz: mas quando este o que? Sacerdote, falando de quem? Cristo. Cristo foi sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, rei, soberano sobre tudo e sobre todos. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, o texto diz: assentou-se à destra do poderoso, à direita do Pai. Assentou-se à direita do Pai, de Yahweh. Ele disse, daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés. Quer dizer que depois que ele acabou de fazer um único sacrifício pelos pecados, a pergunta é, onde o sacerdote, onde foi feito o único sacrifício pelos pecados? Onde e quando? Eu respondo, no madeiro, por volta do ano 33 da era chamada de era cristã, no primeiro século. Foi quando foi feito o sacrifício pelos pecados, um só. Aí o texto diz, pelos pecados, assentou-se à direita de Yahweh.
E foi como, irmão? Depois de ele ressuscitar, é claro, abençoado. Assentou-se à direita do Pai. Ele disse, daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado debaixo dos seus pés. Ele passou a reinar. Esse reino é chamado de reino milenial. O reino milenial, ele vai por volta do ano 33 ao ano 70 DC. Quando todos os inimigos dentro desse processo foram vencidos. Ah, irmão Tonelson, mas o milênio, irmão Tonelson, não foi depois que os pactos deixaram de ser cruzados e lá se estabeleceu a nova aliança, aí Cristo se assentou no governo e passou a governar, a reinar. Não, abençoado. São interpretações equivocadas, já falei. Quando se usa a literalidade de algo que não é literal. Olha o problema que causa, irmão. Hebreus 10, 12 e 13 diz que depois do sacrifício, ele se assentou no trono. Se assentou-se à direita. Pronto, ele se colocou na posição, ele recebeu o governo, ele passou a reinar. É isso que o texto está falando, abençoado. Dali em diante, ele ficou esperando os inimigos todos serem vencidos. E o último inimigo que seria vencido era a morte. A morte, para a morte entrar no mundo, ei, irmão? Olha a sua dúvida. Para a morte entrar no mundo, não foi preciso lei. Não foi a lei que trouxe a morte para o mundo, foi o pecado. Centenas de anos antes da lei, o pecado, ou seja, a morte já estava no mundo. Porque ela entrou por causa do pecado lá no Éden. Não foi por causa da lei. Quem entrou em uma morte foi Israel. Aquele corpo, aquela nação. É por isso que é chamado de o corpo da morte. Aquela morte que era para trazer, algo que era para trazer vida, trouxe a morte. Por causa do pecado. Os judeus não conseguiam cumprir a lei mosaica. Então eles estavam debaixo de condenação. E Shaul disse, aquilo que eu pensei que era para trazer vida, trouxe foi morte. Porque a lei atiçava a natureza humana dos judeus. Dizia, não faça, não toque aí, se tu tocar tu morre. E o judeu ficava curioso, o pai tocava. E não faça isso, ele ia lá e fazia. E entrava em condenação. Era um corpo do pecado. Esse corpo do pecado foi desfeito no mamá. Aí tu diz como aquele cara da escolinha, captei! Captei, excelentíssimo guru! Captei a vossa mensagem. Aquele corpo do pecado foi desfeito no madeiro, irmão. Porque era algo específico da lei de Moisés. Cristo veio como cordeiro pascal para tirar o pecado da lei de Moisés. Após a sua ressurreição, ele estabelece a igreja, o seu corpo. Ele está lá no governo. Todos aqueles que abraçaram Cristo pela fé estavam transportados para o reino do Filho do seu amor. Reinando com Cristo. É o que Apocalipse diz, é a primeira ressurreição. Os que ressuscitaram a primeira ressurreição, eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se é mentira, é deles. Tá bom? Vamos lá, Efésios capítulo de número 2. Pancada. Efésios capítulo de número 2, versículo. Efésios 2, versículo de número 6. Efésios 2,6 diz, e algo nos ressuscitou com Cristo. A pergunta é, você ressuscitou com Cristo? Ora, e você estava morto antes de nascer? Quem ressuscitou com Cristo é quem estava morto, presta atenção. Se ressuscitou com Cristo, quando foi que Cristo ressuscitou? Por volta do ano 33. Foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. Ponto. Ele disse, e algo nos ressuscitou com Cristo. Se você ressuscitou com Cristo, significa que você estava morto. Então você estava antes do madeiro. Estava lá na lei de Moisés. Olha o problema. Nos ressuscitou com Cristo. E com ele, com Cristo, nos fez assentar.
oh glória, nas regiões celestiais em Cristo o Mestre, que estava assentado com Cristo nas regiões celestiais. Paulo e a igreja, formada de judeus e gentios, que essa ressurreição é pela fé. Quando cria no Cristo, estava ressuscitado com Ele. Ele fez o que, Pai? Ele disse, Ele nos assentou, Ele nos fez assentar. Nas regiões celestiais, eles estavam o quê? Assentados. Onde, irmão? Nas regiões celestiais. E por que é que nem o autor, e por que é que nem um historiador, nem um escritor escreveu um monte de gente sentado? Não, porque eles não estavam sentados, eles estavam assentados. Para assentar em algo não precisa sair do lugar. Eles passaram a condição. Eles passaram a estar na condição celestial com Cristo, no mesmo entendimento. Abençoado. Era tudo, foi na mente, no espírito, por fé. Espírito ali é o entendimento daquela doutrina, daquela palavra. Porque é espírito, irmão Tonelson, com E maiúsculo, porque é espírito superior. É o espírito que era o próprio Cristo. Cristo lá era o espírito. A manifestação do espírito era a manifestação de Cristo no seu próprio corpo. A cabeça mandava e o corpo recebia, fazia as ordens da cabeça. Era o poder, a cabeça, o poder é a cabeça. Se cortar a cabeça, não tem poder o corpo. Porque o poder do corpo está na cabeça. Não está nos braços, nem na força do corpo. Porque se fosse assim, pense num bicho poderoso, era um elefante. Mas ele não sabe que tem poder, força daquela. Aí o cara amarra ele num toco podre. Numa cordinha bem fininha, cheia de nó. Porque ele não sabe a força que tem, o poder que tem. Então ele é facilmente conduzido. Como um boi carreiro. Pense num bicho violento, de força. Mas o cara bota uma argolinha na venta dele e domina ele para onde ele quer. Se ele quisesse, ele arrebentava tudo. Muito bem. Então, eles estavam assentados. Não é sentado. Lá em cima, em algum lugar. Não. Isso aqui é uma posição que o corpo de Cristo tinha. Abençoado. É isso, irmão Tonelson, sim. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Já que nós acabamos, abençoado. Vai ser rápido. Filipenses, Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Ele disse, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Irmão, quem foi que ressuscitou com Cristo? Quem é vocês aqui no texto? Irmão, é a igreja, o corpo de Cristo. Eles ressuscitaram com Cristo. Eu não tenho como ter ressuscitado com Cristo, nem se eu quisesse, abençoado. Porque tem uns irmãos da graça dizendo aí que eles ressuscitaram com Cristo. Não, eles descobriram que um grupo de pessoas ressuscitaram com Cristo. E disseram, é nós. Mas não é nós não. Vocês aqui, não é você da graça não, irmão. Vocês aqui é a igreja lá no primeiro século. A carta é os irmãos de Colosso. Os irmãos de Colosso, judeus e gentios que habitavam no corpo de Cristo lá, eles deveriam saber, entender que eles já tinham ressuscitado com Cristo. E se eles ressuscitaram com Cristo, então, ele disse, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Ele estava assentado ou ele se assentaria lá em 70 DC? Se é mentira, é de Paulo. Ele disse, ele está sentado à direita de Yahweh. Está ou estaria? Está. Significa que ele está no governo, no seu reino, irmão. Oh, maravilha, muito bem. É à direita de Yahweh. Muito bem. Ele estava sentado? Sim, ele estava assentado. Ele não estava sentado em um lugar físico, específico, sentadinho, não. Assentado significa que ele estava fixado no poder.
Vamos lá, para nós encerrarmos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao versículo de número 4. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3 ao versículo de número 4, para nós encerrarmos. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo de número 3, disse: não deixe que ninguém os engane de modo nenhum. Tessalonicenses, não é Hebreus. Paulo está alertando a igreja de Tessalônica. Uma das igrejas lá, é lá da Grécia, Tessalônica, se eu não me engano, era na Grécia. Tessalônica era uma cidade portuária, muito grande na sua época, era uma metrópole da sua época, tá bom? Tessalônica era a cidade que fazia divisa entre a Ásia e a Europa. Quando Paulo saiu da Ásia para ir para a Europa, pregar lá na Europa, no seu tempo, ele passou em Tessalônica. Lá em Tessalônica, uma grande igreja, um grande corpo de Cristo. Mas Tessalônica também passava por tribulações, perseguições. Paulo está alertando os irmãos da Tessalônica para que ninguém enganasse eles quanto à reunião com Cristo, quanto à vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Paulo não está falando de destruição de Jerusalém, Paulo não está falando de coisas, homens que iam sitiar a cidade santa, não, irmão. Paulo está se dirigindo aos irmãos da Tessalônica, na sua segunda carta. E mas vamos lá, dirigir. É para colocar você dentro do contexto do entendimento abençoado. Para que não se fale coisas que não é ao texto. Ele disse o quê? Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, irmãos da Tessalônica. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem do pecado, filho da perdição, você prestou atenção que Paulo não fala anticristo? Porque esse indivíduo não era contra especificamente Cristo, ele era contra tudo. Meu irmão, esse cara era quem queria ser adorado acima de todos. Presta atenção. Ele diz, versículo de número 4, este se opõe e se exalta contra Cristo. Não, irmão. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama soberano. Prestou atenção? Este se opõe, Satanás, e se exalta acima de tudo que se chama Deus aqui, que se chama soberano. Ele não era só contra Cristo, não, abençoado, ele abrangeu, foi tudo. Tudo que se chamava Deus, ou soberano, ou tudo que se adorava, ou era adorado, ele estava querendo ficar acima. Ele se colocou acima deles. O irmão está entendendo agora? Dentro do contexto dos Tessalonicenses. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Yahweh, que se chama Deus ou soberano, ou é objeto de adoração. É tudo que se adorava, que esse cara era contrário, opositor a tudo. Por quê? Ele queria a primazia. Ele se colocou na primazia para ser adorado. Era Zeus, era Astarote, era Azera, Mamon, Dagon, qualquer tipo de deuses pagãos ou criador, ele se colocou acima de tudo. O termo é tudo. Só se aí na sua cidade tudo não é tudo, é alguma coisa. Mas tudo aqui está englobando tudo que se adorava. Abençoado, vamos lá, que é objeto de adoração, vírgula, chegando até entrar no templo. Eu quero saber qual é a Bíblia que diz isso, irmão. Esse é o problema grave, irmão. É da pessoa inserir palavras no texto que não está no texto. Você percebe o problema que se cria? Por que, irmão Tonelson? O texto, Paulo não diz que esse cara iria entrar num templo. O texto diz o seguinte, preste bastante atenção. Se exalta, objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Yahweh.
Irmão, esse cara se assentou, chegou até a se assentar, ele chegaria. Quando Paulo está escrevendo, ele não tinha chegado ainda a se assentar. Se assentar não era entrar para sentar no lugar. Se assentar no templo de Ial significa tomar o lugar, tomar posse da posição de alguém para ser adorado. Bom, por isso que a expressão é assentar-se, chegando até a assentar. Para mim, me assentar em uma posição de domínio, eu não preciso ir para lugar nenhum, nem subir para lugar nenhum, nem entrar em lugar nenhum. Eu posso tomar posse de acordo com o sistema de governo ou não que você entrar ou estiver. Chegando até, não é entrar não, irmão. Paulo não está rodado, Paulo está sabendo que... Paulo sabia que o templo de Ial, falando aos Tessalonicenses, não é do templo em Jerusalém. O irmão consegue ser honesto com o contexto, porque a carta está sendo endereçada aos irmãos da Tessalônica. É algo específico que os irmãos da Tessalônica têm que estar atentos, apercebidos. Algo que iria acontecer no futuro deles. Se assentar no templo de Ial é tomar a posição de Ial como governante, como ser a ser adorado. É isso, irmão Tonels, pelo menos é isso que Paulo está falando aqui, é se assentar. Chegando até a assentar-se, não é entrar. Irmão, é diferente. E muito diferente. Porque essa expressão aqui, irmão, é uma expressão metafórica. É simbólica, não é literal. Se a carta está sendo dirigida aos hebreus, aí peraí. Se é Pedro quem está falando, ou João, ou Tiago, eu digo, peraí, tem que analisar. Mas é Shaul que está falando aos irmãos da Tessalônica. A carta foi enviada para lá, não foi enviada para Jerusalém, para a Judéia, foi enviada lá para Tessalônica, na Grécia. Você não consegue entender? Então o termo não é entrar no templo, o termo é assentar-se. E para assentar-se, simplesmente, presta atenção, irmão, é alguém que estava ou quem detinha o poder, o governo. Por exemplo, meu irmão, se o presidente da República quiser isolar o Maranhão do resto do Brasil, ele apenas lasca a caneta aqui com tinta no papel e dá ordem, faz o decreto. Imperatriz vai ficar isolada do resto do Brasil. Vem as Forças Armadas e acata a voz do governante majoritário. O que é que o governador pode fazer? Nada. E o prefeito ainda menos. É o presidente, o governante máximo, é quem ele é, o chefe das Forças Armadas. É ele quem pode decretar. Significa dizer, o que é que o senhor está querendo dizer, irmão? É que esse indivíduo era alguém que estaria em uma posição de governo superior, que fatalmente as suas ordens ou a sua vontade atingiria os irmãos lá na Grécia, na Tessalônica. Shaul escreveu a primeira carta, ele vai escrever a segunda. Ele está alertando eles desse perigo. Versículo de número 5 para nós encerrarmos. Ele disse, proclamando o restante do versículo 4. Chegando até a assentar-se, não é entrar, não é se sentar literalmente, é assentar, é uma expressão. Não é literal, abençoado. No santuário, porque o problema aqui é que alguém lê assim, os irmãos lêem o santuário de Deus. Aí o irmão diz, não, irmão, nesse tempo aqui o santuário de Deus era o templo em Jerusalém. Se você disser que o santuário de Deus é o templo em Jerusalém, você tem que confirmar que a lei de Moisés estava em vigor. Olha o problema.
Irmão Tonel, se a lei de Moisés não estava em vigor, não, irmão. A lei de Moisés já tinha sido tirada no madeiro, cumprida no madeiro por Cristo, no seu sangue. E o templo, então, meu irmão, Beial passou a ser quem? A igreja. Significa dizer o quê? Que toda a igreja, onde ela estivesse, em Tessalônica, onde tivesse o corpo de Cristo, teria ou seria influenciada por esse governo, que requeriria, porque estava no futuro deles, requeriria a adoração para si, acima de tudo, e de tudo que se chama Deus, ou é digno de adoração. Abençoado é isso, é assim. Ele disse, proclamando que ele mesmo é o soberano. Quem foi que proclamou que ele mesmo era o soberano? Proclamar é falar, ou não é? Pelo menos até onde eu estudei, proclamar é falar algo. E ele falou algo o quê? Ele mesmo, proclamando que ele mesmo é Deus, é soberano. Foi o general Tito que proclamou que ele mesmo é soberano? Aonde é que está, irmão, na Bíblia? Dentro do contexto de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui é o contexto aos Tessalonicenses, abençoado. Quem era que iria se proclamar um Deus e requeriria adoração para si? Aqui dentro desse contexto, a carta é por volta do ano 50, 51. Seria no futuro deles ali, no futuro breve para eles. Foi. General Tito se assentou no templo de Deus. Irmão, General Tito entrou lá no templo dos judeus. Não foi do de Deus. Eita, abençoado. É confusão, irmão. Quando se faz a interpretação literal de algo que é metáfora, simbólico. E alguém pergunta assim, irmão, como é que Nero entraria no templo lá em Jerusalém se Nero nem foi lá? Mas isso é o problema da inserção, porque a pessoa faz uma exegese e insere no texto. O texto em momento nenhum disse que o homem do pecado, o filho da perdição, entraria no templo. O texto diz que ele se assentaria. Para ele se assentar, não precisava sair do governo. É só lançar o decreto. Todos têm que me adorar. Quem não me adorar será morto. E aí, perseguição para quem? Para a igreja também de Tessalônica. Porque a expressão é assentar-se. Ele tomou a posse. Ele tomou posição. Ele disse, eu sou maior do que Deus. Eu, Deus dos judeus. O Deus dos gregos. Onde tinha o domínio dele. Ele disse, esses deuses aí não, eu sou maior. Vocês podem até adorar esse, mas tem que adorar a mim primeiro. Porque eu estou acima deles aí. Quem foi esse indivíduo? Foi o general Tito. O general Tito está no contexto dos Tessalonicenses. A carta, a ideia, o entendimento, está levando está levando a mim sair do contexto dos Tessalonicenses da igreja para passar para o contexto do juízo para Israel. É totalmente diferente, irmão. Daniel, quando Daniel fala na sua carta, capítulo 9, ele está falando do juízo sobre Israel por causa da lei. Paulo está falando da igreja. É outro contexto, não é o mesmo, abençoado. Quando Cristo fala, quando vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a vossa devastação, a vossa desolação. Como falou o profeta Daniel. Cristo está confirmando o juízo do Eterno sobre Israel. Agora Paulo está falando de outro indivíduo que perseguiria ou disseminaria uma perseguição sobre a eclésia, a igreja, o corpo de Cristo, lá do seu contexto, ou do contexto dos Tessalonicenses. Para nós encerrar, versículo de número 5, ele disse, não se lembrem, quem? Judeus ou Tessalonicenses? Não se lembrem de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas. Ele está fazendo essa pergunta para quem? Para os judeus ou para os irmãos da Tessalônica? Pelo menos a carta está dizendo que é para os irmãos da Tessalônica.
Ele disse, vocês não sabem que eu quando estava com vocês, eu já falei para vocês sobre isso. E vocês sabem o que o está detendo. Tá bom? Depois eu vou explicar em minuâncias. Eu posso explicar isso aqui, porque isso aqui para mim é suave, tranquilo, não tem problema nenhum. Então a expressão assentar-se aqui não é para dizer que o homem do pecado, o filho da perdição, iria entrar em algum lugar literalmente para se sentar, porque não é isso, irmão. É tomar posse, se posicionar como esse indivíduo se posicionou como Deus, acima de tudo e de todos que se adora, que se adorava lá no seu tempo. A pergunta é, foi o general Tito que requereu adoração como um Deus? Que proclamou que ele mesmo era Deus? Onde é que está isso, irmão? Como é que se tira essa ideia, irmão, desse texto? Como é que se diz que ele teria que entrar no templo, irmão? O texto não diz que ele deveria entrar no templo. O texto diz que ele iria se assentar. A palavra assentar, abençoado, em muitos textos é usada como uma metáfora para alguém que tomou posse de, se posicionou como. Para isso, repito, não precisa viajar. Não precisa sair. Entende, abençoado? Você consegue entender? Por exemplo, existem muitas leis, muitos decretos nacionais que o presidente não precisa sair, indo em todos os estados brasileiros, para que isso seja uma realidade. Ele apenas escreve lá, assina, faz o decreto e assina, e pronto, aquele decreto passa a valer em todo o território em que aquele governo está sobre ele. Quando Nero está no governo, no poder, ele requereu adoração para si. Ele fez estátuas e mandou colocar nas principais cidades para que as pessoas fizessem o culto a Nero. Aí, mas quase todos os imperadores fizeram isso, mas aqui o contexto de Shaul é específico. Aqui tem um contexto, um período, um tempo. É lá de onde ele escreve para frente. Tá bom, abençoado? Então, o irmão conseguiu assimilar essa ideia de assentar-se? Se o irmão tiver dúvida quanto aos textos que eu mencionei, o irmão pode me perguntar, diga, irmão Tonelson, não entendi nada disso aí. Mas como é que é isso? Como é que é isso? Eu vou lá e lhe explico, tintim por tintim, da melhor maneira possível que eu puder. Um grande abraço a todos vocês. Espero que o irmão tenha entendido. Tá bom? Espero que o irmão tenha entendido. Quem tiver qualquer pergunta sobre esses textos, sobre esse tema, eu posso responder dentro da escritura, do jeito que você quiser. Tá bom, abençoados? Até o próximo vídeo.